Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar para darmos início ao culto dessa manhã. Senhor, nós estamos uma vez mais aqui reunidos, Pai, como tua igreja, teu povo aqui neste lugar, Pai, e queremos exaltar o Senhor, não só com os nossos lábios, mas com a nossa vida entregue no teu altar. Receba, Pai, o culto que prestamos a Ti nessa manhã e fale aos nossos corações, pois estamos sedentos, Pai, de ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar com as palmas? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero, te revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Neste momento nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos ouvir a voz de Deus registrada para nós em sua palavra. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 ao 3. Então ouçamos com atenção o que Deus nos fala em sua palavra. Portanto, também nós, visto que temos ao rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração e que por ela possamos viver e poder agradar e glorificar o nosso Deus. Vamos orar e vamos
agradecer nesta oração pelo aniversário de casamento do Wendel e Lidiane Amador, do Alexander e Micaela, e o Marcos Miranda e Patrícia. Então, nesta semana, esses irmãos estão completando mais um ano de casados. Deus os abençoe e que esta união ela seja sempre sólida, permanente e que glorifique a Deus e abençoe não só o casamento, mas a família, o lar que esses irmãos formaram. Para a glória de Deus. E aí eu tenho certeza que é para a alegria deles também. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus digno de louvor e de adoração, e porque essa é a razão da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Pedimos que continue nos conduzindo na Tua presença, o Espírito Santo continue nos iluminando com a Tua palavra, a verdade do Evangelho, e nos ajudando a viver a vida plena em Jesus, ajudando-nos a fazer a Tua vontade, e assim glorificar a Jesus e glorificar o Teu santo nome, nosso Pai Celeste. Abençoa, Pai, este culto, e que ele seja agradável ao Senhor, santo ao Senhor. Abençoa também esses irmãos que completam mais um ano de casados. Abençoa, Pai, o casamento deles, o lar, a família, e que a graça do Senhor esteja sempre com eles, e a fé e a dedicação a Jesus igualmente. Obrigado por nos dar o privilégio de estar aqui reunidos como igreja para te adorar, para te servir e para poder desfrutar da Tua presença como família. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando cego eu andei, bem perdido vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar-me por seu imenso amor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Em Jesus me escondi, seu perdão recebi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com Cristo habitarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que
meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém? Glórias a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que eu e você possamos, viver uma vida de fé, não nos guiando por vistas, pelas circunstâncias, mas que a minha e a sua vida esteja firmada na fé em Cristo Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez no começo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Muito obrigado, Jesus, por teu grande amor por nós, pelo teu amor sacrificial naquela cruz. E nós queremos, Pai, nessa manhã agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Somos gratos pelas provas, somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de cada dia crescermos na nossa fé. E que o Senhor, Pai, venha nos sustentar por onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, na nossa família. E nós queremos confiar a nossa vida por completo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor, Pai, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é um Deus bondoso e misericordioso para conosco, Pai. É no nome de Jesus que nós clamamos nesse instante, que venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, nesta manhã nós queremos refletir sobre o tema Vivendo a Santidade com Deus. Muitas vezes estamos preocupados em santificar as nossas vidas ao Senhor, simplesmente pensando na vida moral que devemos ter. É por aí mesmo, mas isso não constitui o cerne da realidade. Devemos sim
em todo o nosso proceder, fazer tudo aquilo que é agradável a Deus. Mas o cerne, ou seja, o miolo, o centro dessa realidade é a nova vida que nós recebemos de Cristo. Para viver em santidade, nós precisamos ser santos, porque só quem é santo pode viver em santidade. Não é como viver em santidade sem uma experiência de vida com Deus, sem o compromisso e a responsabilidade da comunhão com Deus. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus nos criou para sermos santos. Ou seja, Deus nos criou para possuir e refletir o seu caráter. Ser santo é uma virtude de Deus. É um atributo dele. Tanto que quando ele nos diz para sermos santos, ele diz: sejam santos como eu, o Senhor, sou santo. E o detalhe é que, tendo sido criados para sermos santos, nós o deixamos de ser por causa do pecado. A verdade é que todos nós morremos quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram. Numa natureza perversa e contaminada pela desobediência. Passaram a ser muito mais sujeitos às necessidades carnais do que propriamente viver a realidade espiritual da comunhão com Deus. Passaram a ser muito mais suscetíveis à tentação e ao tentador do que ao próprio Deus como Pai e Criador, ou como Criador e Pai. Então, por causa do pecado, a queda, todos morremos como consequência disto. Estávamos separados de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O dia que desobedecer, certamente morrereis. E o primeiro aspecto dessa morte foi a expulsão do paraíso. Ou seja, uma quebra de relacionamento com Deus, morte espiritual. E para redenção houve morte de animais que simbolizavam a morte de Cristo no futuro. Então a morte entrou no mundo por causa do pecado. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. E isto demonstra falta de santidade, ou o de ser santo. Você poderia pensar: por que eu faço as coisas certas? Por que eu faço as coisas agradáveis diante de Deus? Não é simplesmente porque você quer acertar, mas é porque é o que você é. Você é santo. Você é santa. Ou seja, você reflete o caráter de Deus. A sua vida é expressão e reflexo do caráter de Deus. Por isso, fazer as coisas certas é um prazer. Fazer as coisas honradas é uma alegria. Porque estamos demonstrando
o nosso caráter filial de Deus. Estamos demonstrando que somos de Deus e que Ele não apenas habita em nós, mas Ele governa a nossa vida e nós o amamos e queremos sempre fazer o que é certo. No texto lido de Hebreus, a palavra do Senhor nos diz para estarmos olhando para Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso maior exemplo e modelo de homem santo e justo. E é através dele que nós recebemos também uma nova vida santa e justa para poder viver em santidade com Deus. O escritor aos Hebreus ele está falando que muitas vezes carregamos um peso muito grande em nossas vidas. Não somente o peso, mas também coisas que nos amarram, coisas que nos estorvam a fazer a vontade de Deus. E aqui o escritor está dizendo que nos libertando disto e lançando de nós todo esse peso que muitas vezes se torna o foco da nossa vida, os problemas, as adversidades, nossas próprias limitações, olhando para Jesus, sejamos encorajados a viver a vida de fé que nos possibilita a viver a vida santa. Às vezes é muito mais fácil eu desistir dos meus dons espirituais, é muito mais fácil eu mudar de igreja para poder evitar pesos e estorvos na minha vida. Muito mais fácil. Mas seria isto o que devemos mesmo fazer diante da vida santa que temos, ou diante do fato de sermos santos de Deus e devemos viver conforme a palavra dele? Precisamos refletir sobre isto, porque em primeira mão nós somos gerados por Deus, pelo Espírito Santo na fé em Jesus Cristo, como filhos de Deus para uma nova vida, vida santa, vida no reino de Deus, vida para o céu, vida essa que devemos viver conforme o caráter de Deus. Estamos destacando aqui a questão da santidade, mas você acredita que pode viver em santidade sem viver uma vida justa, uma vida reta? Não é possível. Nós precisamos de todo o caráter de Deus na nossa vida. O caráter da santidade, o caráter da justiça, que é a verdade, o caráter do amor, para que possamos ser imagem e semelhança do nosso Deus. Isso é ser santo. Ser santo é ser consagrado ou consagrada a Deus. Ser santo é pertencer a Deus. Ser santo é ser parecido com Deus que é santo. E como isso é importante na nossa vida. A santidade, irmãos, deve ser um compromisso e uma responsabilidade nossa como filhos de Deus, em honrar a Deus e sermos obedientes a Ele, de acordo com a sua palavra, ou de acordo com o exemplo de Jesus, que é a palavra viva, ou a palavra em pessoa. E Deus nos deu a sua palavra.
Deus enviou Jesus Cristo para que por Jesus Cristo recebamos essa vida santa e pela palavra dele pudéssemos viver a vida de fé e a conduta aprovada. De maneira que, mesmo recebendo o Evangelho de Cristo por meio da igreja, que tem essa responsabilidade de fazer discípulos, o meu encontro com Deus, ele é pessoal, íntimo e intransferível. A fé é uma dádiva de Jesus para a minha vida. De maneira que o meu compromisso, a minha responsabilidade em ser uma pessoa de fé e viver o Evangelho e ser santo e viver em santidade deve ser uma decisão permanente no nosso coração. Porque vivemos a santidade porque somos santos. Somos santos porque Jesus nos deu uma nova vida nele. E é por meio dele que temos a bênção de viver uma vida de acordo com o caráter santo de Deus. Irmãos, no pecado de Adão e Eva, todos nós morremos. Todos nós morremos com a morte de Adão e de Eva. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, o pecado e a morte passou a todos nós. De maneira que quando Deus olha, Ele não consegue ver nenhum justo sequer, e nem quem faça o bem. Todos estão debaixo da mesma transgressão. Todos estão debaixo do pecado. Todos pecaram. E separados, destituídos estão da glória de Deus. Mas devemos dar graças ao nosso Deus por causa da sua infinita graça e misericórdia. Dar graças ao nosso Deus é sermos gratos. A graça do nosso Deus é o favor, a bondade dele que nós não merecemos e que ele nos trata por seu amor. E a misericórdia é o tratamento de Deus em salvar-nos sem que não mereçamos isto. Então Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos perdoou, nos salvou em Cristo, isto é, nos santificou e nos trouxe de novo a santidade de vida com Ele. Então agora nós somos uma nova pessoa em Cristo, uma nova criação, uma nova criatura em Cristo. Somos santos nele e assim devemos viver uma vida de santidade. Você tem consciência e discernimento espiritual dessa experiência de salvação que Deus trouxe a você em Cristo? Você tem consciência de que ser salvo em Cristo é ser santo de Deus ou santa de Deus? Se tivermos em nosso coração esse discernimento, a vida cristã vai ser muito mais centrada, vai ser mais prazerosa e vai ser cheia de vitórias. Porque você não vai viver em função da produtividade de ser santo ou não. Você vai viver em função da santidade que você tem em Cristo.
você vai viver dentro do fato de que é santo ou santa. É tão interessante isso, que Deus nos vê desta forma também. E é desta forma mesmo que Ele vai nos ver sempre. Deus não está olhando para nós simplesmente esperando o melhor que possamos fazer. Deus está olhando para nós sabendo do melhor que estamos por fazer ou do pior que estamos por realizar. Uma vez que Ele me vê um homem santo em Cristo, ou em você, um homem santo em Cristo, ou uma mulher santa em Cristo, Ele sabe exatamente o que vamos pensar, o que vamos fazer e quais os sentimentos que nutrimos, antes mesmo de que tudo isso seja processado na nossa vida. E Deus vê tudo isso em função do sermos santos ou não. Então lá o salmista fala o seguinte: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe das minhas palavras antes mesmo que eu as fale. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. Não posso me esconder do Senhor, não posso me esconder do Espírito do Senhor. Pois onde quer que eu vá, o Senhor vai me encontrar ali, o Senhor vai me ver ali. Porque tudo isso, irmãos, é porque Ele nos conhece como somos. E Ele sabe de tudo antecipadamente, porque Ele é Deus. Deus já sabe de tudo que você já planejou para hoje. Deus já sabe dos seus sonhos do amanhã. Deus já sabe exatamente dos seus pensamentos que são santos ou pecaminosos, das suas intenções que são boas ou pecaminosas. Deus sabe exatamente quem eu sou, quem você é. O Senhor sabe quem é dele, e o Senhor sabe que os que são dele afastam-se daquilo que é desagradável a Deus. Porque ser santo é ter a capacidade de amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. É de poder pensar os pensamentos de Deus. Como pensar os pensamentos de Deus se os pensamentos dele são mais elevados que o nosso? Pense conforme a palavra de Deus registrada na Bíblia. Pense como Jesus tem a mente de Cristo. Não desista de viver uma vida de santidade. Ela é a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, ele diz: Deus nos chamou para a santidade, não para o pecado. Mas eu só posso viver em santidade por ser santo. Você só pode viver em santidade porque você é santo ou santa. E nós só somos santos porque Cristo entrou em nossa vida e nos lavou e purificou de todo o pecado. E nos concedeu uma nova vida em sua justiça. Para sermos santos como Ele é santo. Para sermos parecidos com Ele cada dia. Então, agora que somos santos em Cristo, irmãos, nós devemos conservar nossa santidade nele. Devemos evitar o pecado, porque nós somos santos, e quando nós evitamos o pecado, estamos conservando nossa santidade com Cristo. Veja bem, ser santo é viver em santidade é conservar-se santo. Então, fazer aquilo que é agradável a Deus, estou me conservando santo.
E Deus me deu a liberdade de fazer escolhas. Mas sem discernimento da palavra de Deus, o discernimento espiritual, sem a transformação da minha mente, eu não vou poder viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou ser dominado pelos sentimentos da minha natureza pecaminosa, a natureza da carne. Eu vou olhar as circunstâncias, eu vou sentir o peso da vida cristã. A vida cristã, ela será um peso e não uma alegria, um peso e não uma responsabilidade de amor. E aí eu vou ser seletivo no tipo de vida que eu vou viver. Vou procurar agradar a Deus, mas agradar a mim mesmo. Eu vou procurar servir a Deus, mas eu vou estar servindo a mim mesmo. Eu quero ser cheio da plenitude da vida de Cristo, mas eu vou estar permanecendo cheio da plenitude do meu ego. Irmãos, essas duas coisas não podem coexistir. Nós precisamos viver a santidade com Deus por sermos santos, conservar a nossa santidade. Então Deus está me vendo como um homem santo. Deus está vendo você como um homem santo, ou a você, irmã, como uma mulher santa, separada, consagrada, propriedade particular de Deus. Alguém que tem o caráter dele na vida, e alguém que vive de acordo com o caráter de Deus. Porque é agora uma nova pessoa em Cristo. Nós não podemos mais considerar a imagem e semelhança de Deus perdida no jardim do Éden. Nós não podemos mais considerar Adão. Nós temos agora que considerar Cristo, para que aquela imagem perdida seja restaurada por meio de Cristo. E para que agora a nova vida que temos seja a vida revelada por Cristo, e não mais a vida segundo a natureza adâmica. Precisamos ter o velho homem crucificado e sepultado juntamente com Cristo, para que o novo homem em Cristo, ressurreto, viva e seja aperfeiçoado para a vida eterna, para a glória de Deus. Santidade deve ser um estilo de vida nosso, como santos de Deus. É um estilo de vida. A santidade é a prática daquilo que eu sou como santo, é a prática daquilo que você é como santo ou santa. Então é um estilo de vida com Deus, e para refletir a salvação e o caráter de Deus na nossa vida. Então é um grande compromisso, irmãos, e também uma grande responsabilidade viver como santos de Deus. Significa que vivemos para Ele e não para nós mesmos. Não para satisfazer a nossa vida da carne, embora vamos ter alegria e prazer nesta vida por meio da vida de Cristo. Na verdade, nós estamos vivendo para Deus, para que Ele seja glorificado na nossa vida e para que a nossa cidadania celestial seja completa. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele vai nos tornar totalmente parecidos com Ele. Ou seja, o caráter de Deus será pleno, total, sem nenhuma possibilidade mais de erro na nossa vida. Porque nós teremos a plena mente de Cristo para pensar os pensamentos dEle, para fazer as mesmas obras dEle,
para refletir a justiça, a santidade, o amor e a verdade dele. Então, assim como ele é, nós o veremos. É o que a palavra de Deus nos afirma. Então, ser santo é uma dádiva de Deus para nossas vidas, mas é também uma decisão de fé que tomamos em ser o que Deus nos chamou a ser e viver com Ele. Ele nos chamou para ser seus filhos, Ele nos chamou para ser santos. E isso tudo através de Jesus Cristo em nosso coração. E o Senhor Jesus, Ele disse que nós não podemos viver isso isoladamente. O Senhor Jesus nos fala em sua palavra que nós devemos ser um só corpo nele. Nós devemos ser uma unidade nele. O céu, ou a sua cidadania celestial, não vai ser algo simplesmente particular. É também uma cidadania coletiva como o povo de Deus. O Senhor Jesus deixou muito claro, quando Ele falou do estabelecimento da sua igreja, fundamentada na declaração de fé que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele deixou muito clara a situação de que, para estarmos ligados no céu, nós precisamos estar ligados também aqui na terra. Porque não há como estar ligado no céu sem estar ligado na terra. A vida cristã, ela começa na terra e ela continua no céu. Ou vocês acham que a gente não vai continuar vivendo em Cristo na eternidade? Vamos continuar vivendo em Cristo. Não mais lutando para ser semelhantes a Ele, mas como semelhantes a Ele, vivendo a vida gloriosa, conforme a glória dEle, para a glória dEle, para a glória do Pai Celestial, do Espírito Santo, e refletindo essa maravilhosa vida de santidade, uns para com os outros. Então nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um povo. Povo santo, povo adquirido. Foi o que Pedro falou para a gente, né? Da parte de Deus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, fomos chamados para a santidade com Deus, para a justiça com Deus, para o amor com Deus e uns para com os outros. Então é uma dádiva de Deus para as nossas vidas, mas é uma decisão nossa, irmãos. Quando Josué estava já idoso, já próximo a deixar este mundo, tendo lutado com o povo de Israel para conquistar a terra prometida, ele sabia que era preciso fazer uma renovação de votos. E ele então chegou para o povo e diz: olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. Se o Senhor, que vos tirou lá da terra do Egito, da escravidão, e os guiou por esse deserto, e agora lhes deu essa boa terra, ou aos deuses dessas nações, as quais Ele está lançando fora diante de vocês. Eu quero que vocês saibam que a minha escolha é o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem é que vocês vão escolher servir? A quem vocês vão depositar a fé? A quem vocês vão consagrar suas vidas? De que Deus vocês vão refletir o caráter? Irmãos, o adorador, ele reflete o caráter do Deus a quem ele serve. Quando a palavra de Deus fala de idolatria, por exemplo, o Salmo 115, ele diz:
quem adora ídolos também se tornam como eles. Tem boca, não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem narinas, mas não cheiram, som nenhum sai da garganta. Ou seja, o adorador é a imagem do seu Deus, ou é o reflexo do caráter do seu Deus. Então é uma escolha nossa. E como você vai servir a Deus? Aí já não é mais uma escolha de como você vai fazer. Você tem um manual de fé e de conduta, a palavra de Deus. Você tem um modelo de vida, o Senhor Jesus Cristo. E nem eu nem você temos o direito ou a opção de escolher como vamos fazer as coisas, se em função de fulano ou de cicrano, ou de fulana de cicrana, ou em função das circunstâncias. Não, eu não posso mais me comportar desta forma, porque essa é uma forma mundana de definir a minha vida cristã. Eu tenho que olhar para Jesus, para a palavra de Deus e ter o discernimento de que eu sou santo e por isso viver em santidade é conservar-me santo. Ou seja, agradável a Deus, aceito por Ele. Vale a pena lembrar de Romanos 12, os versos 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vivemos e escolhemos ser santos, porque conservamos nossa santidade em Cristo e temos o caráter santo de Deus em nós. Irmãos, já somos santos e precisamos ter esse discernimento. E por isso vamos viver em santidade. Mas por outro lado, é preciso entendermos que ainda não somos perfeitos e ainda falhamos muito. Porque ainda estamos carregando um corpo de morte. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Ou seja, quem me livrará destas circunstâncias da vida terrena carnal? Só Deus. Mas porque sou santo, sou capacitado a viver em santidade, mortificar os membros do meu corpo a respeito de não ser instrumentos de pecado, mortificar a minha carne, para que Cristo seja tudo e permaneça sendo tudo na minha vida, e viva não mais eu, mas Cristo governe a minha vida. E diante disto, eu e cada um de vocês precisamos buscar cada dia transformar-nos mais e mais à semelhança de Cristo. E como vamos fazer isso? Deixe fora tudo aquilo que está te amarrando. Lance fora todo o peso que está te oprimindo espiritualmente, eclesiasticamente. Mas lance de que forma? Faça o que é certo e evite o errado. Porque muitas vezes justificamos o erro com as nossas razões, com os nossos sentimentos, que podem ser justos, mas que não nos deve dar o direito de agir contrário ao reino de Deus e à sua justiça. Amar somente o que me ama, não farei nada demais. Mas amar o que me ama, amar o que não me ama, orar por aquele que me persegue, ser uma bênção para testemunho de Cristo, é o que eu preciso concentrar na minha vida. Se o que eu faço é apenas uma retribuição de gratidão, não estou fazendo nada demais. Se o que eu faço, além de ser retribuição de gratidão, está além
daquilo que puderam fazer por mim, aí já é uma virtude. Se eu cumprimento somente quem me cumprimenta, o que eu estou fazendo demais? Posso até estar sendo uma pessoa dupla, ou de duplicidade de caráter, porque a minha vida se torna uma vida de aparência, ou falta de sinceridade. Deus está vendo a minha vida de santo que eu sou, e por isso Ele espera atitudes de santidade. Deus está vendo a vida de santo ou de santa que você é, e por isso Ele espera atitudes de santidade. E por isso, irmãos, devemos buscar cada dia, como verdadeiros adoradores, cultuar a Deus, consagrando a Ele dos nossos corpos e tudo que somos, com discernimento espiritual, e assim continuar crescendo e aperfeiçoando nossa vida em Cristo, para sermos completamente semelhantes a Ele. Quero lembrar os irmãos disto, eu tenho falado sobre isso aos irmãos, que o propósito de Deus da nossa salvação é que sejamos completamente semelhantes a Cristo. E eu e você precisamos buscar viver desta forma, que é viver uma vida santa. A quem Deus conheceu, Ele também chamou. Aos que Ele chamou, Ele também salvou. A quem Ele salvou, Ele predestinou para ser conforme a imagem do Seu Filho. E se Deus é por nós, quem será contra nós em tudo isto? Somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa vitória. Irmãos, não deixemos que nada seja empecilho ou estorvo para a nossa vida espiritual, nossa comunhão como igreja, a vivência da nossa cidadania celestial. Eu preciso me aperfeiçoar para a minha cidadania celestial, que é ser completamente parecido com Jesus. E que possamos então trazer em nós e levar conosco as marcas do Senhor Jesus. Amém? Vamos viver em santidade, porque somos santos. E viver em santidade é conservar-nos santos ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Deus de amor, Pai Celestial, obrigado porque o Senhor já nos tornou santos em Cristo. E que tenhamos esse discernimento espiritual e de fé em Jesus. Que tenhamos essa iluminação vinda do Espírito Santo, para que possamos viver como santos do Senhor, conservar-nos santo através de todo o nosso procedimento perante Ti, que já conhece, antes mesmo de pensar os nossos pensamentos, antes mesmo de falar as nossas palavras, antes mesmo de fazer qualquer coisa, o nosso levantar e o nosso agir. Ó Deus, nosso Pai, nos abençoa e nos conceda essa graça maravilhosa em Cristo de vivermos a vida santa com o Senhor. E que assim possamos ter um estilo de vida que agrade ao Senhor por ser santo e por refletir o Teu caráter e a Sua comunhão conosco, o Seu reino, Seu governo sobre a nossa vida. No nome de Jesus eu oro e peço que perdoe as nossas faltas e nos aperfeiçoe em Cristo. No nome dele é que eu oro. Amém.